Olá, meus amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Espero que estejam gostando do canal Saúde Mental na Igreja. Não esqueçam de se inscrever, de acionar o sininho, de dar um like e compartilhar com todos aqueles que você sabe que estão precisando de uma palavra. Seguindo nossos exemplos bíblicos de depressão, vamos falar um pouco sobre Jó. Jó viveu provavelmente na época patriarcal de Israel. No versículo 1 do capítulo 1 diz que na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era um exemplo de ser humano, de servo do Senhor e um modelo de pai. O próprio Deus se referia a ele e observava-o. Porém, uma grande tragédia abateu-se sobre a sua vida. Em pouco tempo ele perdeu tudo que tinha, os bens, os servos, os filhos, e também foi afligido por uma grave doença física que passou a atormentá-lo com feridas e dores dia e noite. Vejam bem, meus irmãos, quantas agruras, quantas dificuldades. Era natural e é natural que uma pessoa que sofra todas essas perdas e essas doenças no corpo também venha apresentar depressão. Então, vejam que até esse homem íntegro, esse homem que era observado que Deus se referia a ele como um servo do Senhor, foi vitimado por imensa aflição emocional, mental, sentimental. E ele exprimiu essa condição com questionamentos em Jó 3, capítulo 6, capítulo 7, a gente vê sintomas depressivos em Jó. Mas, se continuarmos lendo o capítulo, vemos também que Deus promoveu a cura de Jó e restituiu tudo o que ele tinha perdido. Então, meus irmãos, na análise desses 3 textos bíblicos, apenas 3, Salmo 119, Salmo 116 e o livro de Jó, nós podemos concluir sem qualquer sombra de dúvida que o cristão pode sim ser afligido por um quadro depressivo. Mesmo nós sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ser restaurado pela fé em Jesus Cristo, todo cristão é um ser humano. Todo cristão, ele tem razão, ele tem emoção, ele tem funções cognitivas como linguagem, memória, atenção, percepção. Também tem limitações e fraqueza. Em Eclesiastes 9:2 diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Ou seja, tudo pode acontecer a todos. Afirmar que a depressão acomete apenas os corações que não temem a Deus ou que estão em pecado, não confessado, é como denigrir o cristianismo e distorcer a Escritura Sagrada. Qualquer ser humano pode ter depressão. Salmos 88, 1-3, escrito por Emã, neto de Samuel, que foi músico do rei Davi, derrama suas lágrimas lá. João 16, 33, palavras de Jesus, o Filho de Deus, que diz que tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, reconhecer que há um problema de ordem mental, de ordem emocional, e buscar ajuda é um sinal de humildade, de prudência, de maturidade espiritual. Charles Spurgeon era um pastor, um teólogo britânico, batista, que viveu no século XIX. Ele era chamado de príncipe dos pregadores. E ele teve de enfrentar com fé e realismo este mal tão comum, mas hoje em dia tratável.
Charles Spurgeon muitas vezes era buscado em casa por uma carroça para levá-lo até a igreja, porque simplesmente ele não conseguia levantar da cama para ir pregar. E vejam vocês, é chamado de o príncipe dos pregadores. Ou seja, tinha uma pregação muito boa. Era um verdadeiro servo do Senhor, um homem cheio do Espírito Santo, que até hoje suas pregações, seus devocionais, né, são usados por cristãos do mundo inteiro. Né? E ele diz, eu sei pessoalmente que não há nada do mundo que o corpo físico sofra que se compare à desolação e à prostração da mente. Mas ele buscava no Senhor as suas forças. Mesmo tendo esse mal, ele ia em frente, depositando sua confiança no Senhor e sabendo que Deus poderia ajudá-lo, que Deus estava o ajudando, que Deus o estava levantando. Assim, meus amados irmãos, vocês também podem ser ajudados, vocês também podem ser levantados com a graça do Senhor Jesus e também com a medicina, com a psicologia, né, com os tratamentos que estão aí hoje em dia. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia nas nossas vidas, Senhor, que tu possas estar ajudando a todos aqueles que estão em sofrimento, Senhor Jesus, trazendo alívio, trazendo cura, Pai amado, trazendo conhecimento, Pai, para que possam saber o que estão passando, porque cada um tem a sua necessidade, tem a sua cura já determinada por Ti, Senhor Jesus. Que Tu ajude cada um de nós, Pai amado. Teu santo nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém.